Tá aparecendo para vocês? Agora tá. Antes não tava, não. Tá. Boa tarde. Meu nome é Arielle, eu sou da Biologia e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a biologia dos equinodermatas e a sua importância no ecossistema marinho. Os equinodermatas são os seres marinhos, né, que são as estrelas do mar, os ouriços, os pepinos do mar e alguns outros que a gente vai ver. Eu resolvi falar desse tema porque eu estou estudando eles numa disciplina que eu estou fazendo e eu achei eles muito interessantes, porque apesar de serem considerados seres muito primitivos, não tão evoluídos assim, são seres extremamente adaptados ao ambiente em que eles vivem. E isso faz com que eles tenham estruturas muito específicas e muito complexas para a sua sobrevivência. São estruturas muito diferentes do que a gente está acostumado a ver, assim. E eu escolhi esse tema também para a gente dar uma variada, assim, do que a gente está acostumado a ver, para fugir um pouquinho, assim, dos répteis, dos mamíferos, do que a gente está mais acostumado a ver, assim. Passou o slide? Passou, não. E agora? Agora passou. Ah, tá. Os equinodermatas, como eu falei, eles são animais marinhos que fazem parte do grupo dos deuterostômios e eles possuem esse nome pela pele que é coberta de espinhos. Eles possuem um esqueleto formado por pequenos ossículos, eles possuem pentarradialidade e são animais bem diversos, com mais de 7 mil espécies conhecidas. Eu vou falar um pouquinho das características gerais do filo e depois vou falar um pouco mais específico sobre as classes. São animais que não possuem cabeça nem cérebro, eles possuem um trato digestivo completo, com exceção dos ofiuros, que a gente vai ver que eles não possuem ânus. Eles possuem sexos separados, mas sem dimorfismo sexual. E são animais que, apesar de apresentarem simetria pentarradial nos adultos, todos eles possuem desenvolvimento indireto com o estágio larval e as larvas possuem simetria bilateral. São quase todos bentônicos e muitas espécies são predadoras e carnívoras, principalmente as estrelas do mar. E são seres com muitas formas e muitas cores, são bem chamativos. Que dá para a gente ver uma estrela do mar, um ouriço do mar, um pepino e um lírio do mar. A gente vai ver que os hábitos alimentares, a respiração, a excreção, como se reproduzem, se tem capacidade regenerativa ou não, isso varia muito entre os grupos dentro do filo. Eles possuem um conjunto exclusivo de características, esse filo. O endosqueleto deles é espinhoso em placas ou em ossídeos, e eles têm esse formato aqui, que ajuda muito na sustentação do animal. Eles possuem uma epiderme bem fina, recobrindo o esqueleto e os espinhos, até mesmo os espinhos bem pontiagudos, acho que a próxima foto dá para ver melhor. Até mesmo esses espinhos, assim, eles têm uma pequena camada de epiderme cobrindo eles, e esses espinhos têm diversas funções. Em algumas espécies, ele ajuda na locomoção, na proteção, e todos eles possuem pedicelárias. As pedicelárias, elas são pequenas estruturas que funcionam como pinças e elas auxiliam na limpeza do animal. Elas retiram pequenas larvas que podem ficar grudadas na carapaça do animal e algumas sujeiras também. E algumas espécies possuem pedicelárias com toxinas que ajudam na defesa do animal também. Eu acho que a característica assim, que mais difere ele dos outros eles possuem um sistema hidrovascular, que é um sistema de canais mesmo, que está espalhado por todo o corpo do animal, e ele ajuda no transporte de substâncias, na respiração, na excreção, e até mesmo na locomoção, através dos pés ambulacrais.
Este filo é dividido em 5 classes. As crinoideias, a classe dos crinoideias, que são os lírios do mar. Os ofiuroideias, que são as serpentes do mar e também são conhecidas como estrelas quebradiças. Os asteroideias, que são, creio que os mais conhecidos, que são as estrelas do mar. A classe dos equinoideias, que são os ouriços do mar e as bolachas da praia. E a classe dos holotoroideia, que são os pepinos do mar. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um dessas classes. A classe dos crinoideia, que são os lírios do mar, são animais bem bonitos e bem coloridos. E o que difere eles das outras classes é que eles têm a boca virada para cima, para alimentação. A gente vai ver que os outros possuem a superfície oral voltada para baixo, para o substrato. Esses animais podem ser sésseis ou semicésseis. Eles possuem longos braços com os pés ambulacrais que servem para coletar alimentos. E eles possuem 5 braços que se bifurcam, resultando em 10. Mas essas 10 bifurcações podem se bifurcar em mais, e tem espécies que chegam até 200 braços. Eles se ligam ao solo por um pedúnculo, que possui cirros embaixo. Eles realizam a troca gasosa pelos pés ambulacrais e são seres com grande capacidade regenerativa. Se você cortar um braço, ele cresce rapidamente. São seres dioicos que fazem fecundação externa, lançando gametas no mar. E eles possuem desenvolvimento indireto também com estágio larval. A classe dos asteroideias, que acho que é a mais conhecida, que são as estrelas do mar. Elas têm mais de 1.500 espécies conhecidas de estrela do mar. Elas possuem, geralmente, 5 braços, que são conectados a um disco central. E, igual eu falei, a maioria é pentâmera, mas a gente vai ver que tem estrelas do mar com mais braços. E elas também são bem coloridas e bem comuns ao longo da costa, né? De a gente ver andando na praia mesmo. As principais espécies encontradas no Brasil são a estrela do mar almofada, que é essa amarelinha, e a estrela do mar vermelha. Essa estrela do mar almofada, inclusive a última informação que eu encontrei, ela ainda estava ameaçada de extinção por um excesso de captura para ornamentação. E isso é por falta de informação mesmo, né? As pessoas vêm na praia, na areia, acham bonito, pega para levar para casa. Muitas das pessoas não sabem nem que é um animal, porque eles não são animais parecidos com o que a gente está acostumado a ver, né? E também são muito utilizados para fabricação de artesanato, de brinco, de colar. Então, na praia mesmo a gente vê muito desses artefatos. E é ilegal a comercialização desses artesanatos. Essa estrela do mar aqui, como a gente pode ver, ela tem mais que 5 braços, geralmente de 8 a 9, e ela também é muito encontrada no sul do país, principalmente ali na região de Santa Catarina. A superfície oral desses animais, ela fica voltada para baixo, para o substrato, que é onde fica a boca. Superfície oral fica a boca, os sulcos ambulacrais, que são esses sulcos aqui mesmo, de onde saem os pés ambulacrais, que é como a estrela vai se movimentar. Os pés ambulacrais são pequenos pezinhos mesmo, que é como a estrela se movimenta. Ó. Aqui dá para a gente ver melhor. Esse aqui é o sulco ambulacral, e esses aqui são os pés ambulacrais. São como se fossem mini tentáculos, assim, que saem dos sulcos ambulacrais. Elas não possuem olhos, né? Elas possuem uma pequena mancha ocelar vermelha na extremidade de cada tentáculo. Aqui dá para a gente ver. E essa mancha ocelar, ela serve só para identificar a diferença de luminosidade. A superfície aboral desses animais, que é a parte voltada para cima, né, que a gente vê,
Ela possui espinhos para proteção, e as paxilas e as pápulas. As paxilas e as pápulas auxiliam na troca gasosa. As paxilas são essas bolinhas que a gente está vendo aqui, e as pápulas ficam entre as paxilas, e são elas que realizam a troca gasosa. E é na parte de cima também que fica o ânus. Elas também possuem pedicelares, igual os lírios do mar, que servem para a limpeza do animal. Elas se reproduzem assexuada e sexuadamente. São animais com extrema capacidade regenerativa, mas isso varia muito de espécie para espécie. Tem espécies que têm uma capacidade maior, que se você cortar um membro, ela consegue regenerar do membro que foi cortado. Só de cortar um braço, ela consegue regenerar outro animal, e o que foi cortado o braço também regenera outro membro. Mas tem espécies que não possuem uma capacidade tão grande que para ela conseguir regenerar, ela tem que ter ficado com um pedaço do disco central para ela conseguir. São animais também com desenvolvimento indireto, com larva de simetria bilateral. A classe dos Ophiuroidea são as estrelas do mar, as serpentes do mar, ou também chamadas de estrela quebradiças. Eu, particularmente, não conhecia esses animais antes de estudar eles, e eles, muitas das vezes, são confundidos com estrelas do mar mesmo, como se fossem estrelas do mar com tentáculos maiores e mais desenvolvidos. Esses braços são bem articulados, eles podem chegar até 1 metro, e eles são usados na locomoção. E os pés ambulacrários, que nas estrelas do mar, por exemplo, são usadas na locomoção, aqui eles já são usados na alimentação, na captura de pequenos alimentos e na troca gasosa também. Mas a reprodução e o desenvolvimento delas é bem semelhante às estrelas do mar, ela também tem capacidade regenerativa bem grande, também são seres que fazem fecundação externa e possuem desenvolvimento indireto. A classe dos Echinoidea são os ouriços do mar e as bolachas da praia. Os ouriços do mar, eles possuem corpos esféricos com longos espinhos e eles não possuem braços. Eles são de cores variadas também. E esses espinhos que recobrem o corpo, eles são longos e curtos, e eles são capazes de se movimentar. Eles são ocos e são bem quebradiços, são bem frágeis esses espinhos, e alguns deles podem conter toxinas para afastar predadores. Eles também possuem pedicelares por todo o corpo para a limpeza do animal, e eles se alimentam utilizando uma estrutura que é chamada lanterna de Aristóteles. Essa estrutura é um aparato de mandíbulas que é protátil. Ele é formado por 5 placas calcárias, que dá para a gente ver aqui as 5 certinho, e elas são ligadas por músculo, e elas são animais que se alimentam principalmente por raspagem e por algas. Então, ele cola essa estrutura numa pedra e usa essas 5 placas para raspagem do alimento. As bolachas da praia elas são ovais ou circulares, são bem achatadas, como um disquinho mesmo, e elas são bem frágeis. São animais também bem comuns de serem encontrados na costa, assim, na praia, e só de pisar nesse animal, a gente já pode quebrar esse disco. Eles vivem sobre ou imediatamente abaixo da superfície arenosa do oceano. Eles apresentam lúmulas. Essas lúmulas são essas aberturas aqui, e elas são dispostas simetricamente pelo animal, e elas têm a função de manter a posição do animal e evitar o sorregimento, porque são animais que vivem em região de onda, né? Então, com o movimento da água, seria muito fácil esse animal virar
de barriga para cima, entre aspas, né, com a superfície oral para cima. Então, a água passa por esses buracos, ela entra de um lado, sai do outro, e assim ele consegue manter a sua posição. Elas se alimentam utilizando os pés ambulacrais, que dá para ver aqui também, ó, nessa imagem parece até que são pequenos pelinhos, assim, mas são os pés ambulacrais. Também são seres dioicos que fazem fertilização externa com o desenvolvimento em fase larval. Aí, por último, a classe dos Holoturoidea, que são seres que se diferenciam dos demais do filo pelo alongamento do corpo, são seres com alongamento no eixo oral-laboral. Eles não possuem braços e possuem ossículos que enrijecem a parede do corpo, dando uma impressão bem carapace, assim mesmo, de uma pele bem dura. Eles se movimentam rastejando através dos pés ambulacrais ou por movimentos peristálticos também. São seres relativamente pequenos, assim, na média de 3 a 10 centímetros, mas tem espécies também, igual essa aqui, que podem chegar até 2 metros de comprimento. Eles se alimentam por pequenos tentáculos que rodeiam a boca. Eles capturam os animais com os tentáculos e vão colocando os tentáculos de um em um dentro da boca para retirar o alimento. E a característica mais diferente dessa classe é a presença da cloaca, que não está presente no sistema digestivo dos outros animais. A cloaca é uma câmara que antecede o ânus e ela auxilia principalmente na respiração do animal. Ela fica, as árvores respiratórias, que é por onde o animal respira, ele fica bem ali no final da cloaca. E eu não achei uma foto boa das árvores respiratórias, mas elas têm aparência bem dos alvéolos pulmonares, assim. A água entra na cloaca, a cloaca se fecha, a água passa por essas árvores, oxigena e sai pela cloaca de novo. São animais que possuem os túbulos de Cuvier, que é uma estrutura de defesa. São túbulos bem pegajosos que ficam ali na entrada da árvore respiratória, e quando o animal se sente ameaçado ou quando ele é perturbado, ele ejeta esses túbulos, e são túbulos que possuem uma toxina, assim ele consegue fugir do predador. Algumas espécies de animais vivem em simbiose com os pepinos do mar, utilizando a cloaca como refúgio mesmo, e como fonte de alimento. Algumas espécies, elas vivem na cloaca e elas comem pedacinhos das entranhas desses animais. E algumas espécies de pepinos do mar eles possuem uma capacidade regenerativa tão grande que eles ejetam as entranhas e depois regeneram elas. Eles são seres muito importantes no ecossistema marinho, porque eles são importantes predadores. Algumas espécies, principalmente de estrelas do mar, são predadoras, são topo de cadeia alimentar em comunidades, a maioria delas são carnívoras, e com isso eles ajudam no controle populacional marinho. Eles também servem de alimento para outros animais. Não são muitos, assim, os animais que conseguem comer eles, mas tem casos até de mamíferos que conseguem comer esses animais. Eles são seres que sofrem muito com a pesca, que causa um descontrole muito grande no ambiente, a pesca desses animais. E sofrem com a pesca ilegal e principalmente com a pesca acidental. Principalmente as estrelas do mar e os pepinos do mar. Os pescadores pequenos, né, assim, lançam a rede, vem muitas estrelas do mar, por exemplo, e por falta de informação mesmo, não sabem o que fazer com elas. Acho bonito, leva para casa, leva para as pessoas verem. E eu vi até uma reportagem que tinham pescadores que
tentavam se livrar das estrelas do mar, matando elas com machado, partindo elas no meio, o que é totalmente ineficaz, uma vez que elas se regeneram. Então, realmente, é falta de informação sobre esses animais, é conhecer a biologia do animal. Em regiões, principalmente no Nordeste, esses animais são como uma iguaria, as pessoas costumam comer eles lá, e isso causa a extinção local do animal. Tem muitas áreas que algumas espécies de pepino do mar estão em extinção porque os pescadores pescam para comer mesmo na falta de outros alimentos. E sobre o aquarismo, é muito difícil encontrar informações sobre a criação desses animais. Até porque a criação deles em aquário mesmo é muito difícil. É muito difícil manter um aquário salgado, né? Manter fazer a aclimatação dos animais, manter a quantidade certa de substância dissolvida na água, quantidade de nitrato. E principalmente as estrelas do mar são seres muito difíceis de criar em aquário, porque cada espécie tem o seu hábito alimentar. A gente tem espécies detritívoras, espécies filtradoras, espécies carnívoras. Então, é muito difícil conseguir manter isso tudo dentro de um aquário. E todas as espécies nacionais são proibidas, né? E então a gente tem que importar. As estrelas do mar que a gente tem são importadas. E tem uma espécie que até mesmo come outras estrelas do mar. Então, manter isso tudo num aquário, conseguir manter a harmonia entre todos eles, saber o que do que cada estrela se alimenta é muito difícil, uma vez que é pouca informação, elas já são importadas e a gente não conhece muito sobre elas ainda. Tem espécies que possuem mais de um tipo alimentar, elas conseguem se alimentar de corais, mas ao mesmo tempo de pequenos camarões, mas ao mesmo tempo também pegam detritos do solo. Então, não tem como a gente ter um controle muito grande sobre isso, o que causa um total descontrole dentro do aquário, né? Então, acho que é isso, gente. Essas foram as minhas referências. Usei principalmente o livro do Hickman, dos Princípios Integrados de Zoologia. E obrigada pela atenção. Muito obrigado, Arielle. Foi muito boa a palestra. É bom, igual você falou, que foge um pouco do padrão do que a gente está acostumado a ver por aqui. Achei muito interessante. E quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, porque a gente teve prova de semana, tá sabendo de tudo. Ai, tô, viu? Então, eu não tenho uma pergunta, não, mas eu tenho mais um comentário. Eu lembro de ter visto também eles utilizando os equinodermos, produzindo eles, estimulando eles em certos ambientes lá no oceano, seja para fazer cosméticos, seja para fazer serem limpadores de óleo, de vazamento de petróleo, serem filtradores do oceano em determinadas partes. Eu estou vendo que está realmente crescendo muito a atenção para os equinodermos. E eu vi que lá nos Estados Unidos, principalmente, eles estão pesquisando o uso regenerativo dele para as pessoas mesmo. Então, eu acho muito doido os equinodermos. Eu acho que tanto a zootecnia quanto a biologia tem muito a explorar sobre eles, que são serizinhos, assim, que a gente tem muito que aprender com eles. Eu fui para Paraty, lá tem estrelas do mar, e, incrivelmente, o cara que estava me guiando naqueles passeios que fazem nas ilhas, ele falou assim, você tá com protetor solar na mão, alguma coisa, creme, etc. Se você tiver, passa o detergente, ele tinha detergente lá no barco dele, para passar detergente na mão, limpar a mão para depois encostar nela. Então, tipo assim, achei muito legal que isso chegou a uma pessoa que tem que
ter esse conhecimento, né, que está fazendo turismo naquela área para manter essas espécies também. Isso é muito legal. Só isso mesmo. Eu queria falar também um pouquinho da importância que essa área vem criando aqui no Brasil, né? É dentro do mercado pet que a gente tem, né? O aquarismo tem uma representação muito grande no Brasil. Se eu não me engano, alguns anos atrás aí eu cheguei a ler uma reportagem, isso, eu não vou lembrar o valor, mas é coisa assim de uns 7 milhões que movimentou por ano no Brasil. Então, eu conheço pessoas que têm o aquarismo como hobby e que levam o aquarismo num nível assim absurdo, gastam uma fortuna com aquarismo por mês, que morre energia, né, para bomba, peixe ornamental, enfim. E que isso é um mercado muito bom, viu, e que está crescendo muito no Brasil. Inclusive, conheço pessoas que estão atrás de consultoria para criar aquários, por exemplo, e aquário de água salgada e de todo tipo. Então, queria parabenizar a Arielle, foi muito legal, Arielle. Parabéns mesmo. Eu cheguei a encontrar alguns desses aí quando eu morei no Ceará. Essa bolacha do mar eu via bastante lá. E é isso. É uma área que tem muito futuro, sabe? Eu enxergo muito futuro no aquarismo no Brasil. Principalmente pela variedade de espécies que aqui a gente tem. Conseguir montar, sei lá, não entendo muito disso, mas talvez um criador, alguma coisa assim, é algo bem rentável. É só isso. E parabenizar a Arielle pela apresentação mesmo. Foi muito bom, viu, Arielle? Ô, Thiago, igual eu falei, eu consegui achar muito pouca informação assim, sobre a criação desses animais. Eu vi vários vídeos no YouTube, que inclusive foi o Henrique que me passou, sobre aquarismo, sobre um cara que cria, mas eu não consegui achar muita informação. Mas assim, creio que são animais bem caros, né? Quanto custa em média assim, uma estrela do mar, que você falou que conhece pessoas que têm interesse nessa área? Eu não sei o valor assim em si, mas eu posso perguntar. O Thiago mesmo, lá de Barbacena, que entrou comigo no Instituto Guará, ele tem 2 aquários gigantes de água salgada na casa dele. E ele tá para mudar, ele tá fazendo um projeto de um aquário maior ainda lá para a casa que ele vai construir. Então eu posso perguntar e mandar no grupo aí depois, questão de valores e tal. Mas além dele ter esses aquários de água salgada, ele tem vários de água doce, assim, absurdo. Ele tem sem brincadeira, gente, lá no Thiago ele tem uma casa só de aquário. É até legal visitar, mas aí eu vou procurar saber os valores e mando para vocês aí, por curiosidade. Beleza. Eu acho então que a gente já pode finalizar, né? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode perguntar para a Arielle. Se não, só vou falar de novo do nosso processo seletivo, que vai começar segunda-feira. Se vocês puderem divulgar nos stories, no Instagram, vai ser muito bom, porque a gente está precisando de gente para trabalhar e pôr a mão na massa aí, para a gente levar o nome do GES ainda mais longe. Olha aí, Beleza, vamos divulgar isso aí. Oi? Falei que vamos divulgar isso aí. E Rafael, Oi, quinta-feira eu tô chegando na sua casa aí. fechou, tranquilo. Queria agradecer a Arielle por trazer esse tema diferente. Achei muito interessante, muito bom. E semana que vem é a Gabi. Aí depois a gente vai sortear mais gente de novo. Obrigadão pela presença de todo mundo aí. Até semana que vem. Valeu, galera. Falou. Valeu, pessoal. Tchau, Até gente. mais.